Já vou começar deixando para vocês o meu boa noite. Nós estamos estudando exatamente as provas da existência e sobrevivência do espírito. É o quarto módulo do primeiro programa. Estamos no terceiro roteiro, que está falando sobre exatamente essas provas da sobrevivência e da existência dos espíritos. Por que é importante que nós falemos sobre isso? Porque, na maioria das vezes, há pessoas que duvidam que os espíritos existem. E alguns materialistas, inclusive. Boa noite, Sandra. Tudo bem? Seja bem-vinda. Dona Lúcia Menezes, minha amiga lá de Areia Branca, tudo bem? Deixa eu dar uma acenadazinha para vocês que estão chegando, não é? Deus abençoe cada um de vocês. Por que é importante que nós falemos sobre isso? Porque a espiritualidade, ela veio, como nós já estudamos desde o primeiro módulo desse programa, nós estudamos, olha minha querida sobrinha linda Merielle, estudamos como estava o contexto histórico da época em que a doutrina espírita iria surgir lá no final do século XVIII, início do século XIX, quando a doutrina surgiu. Então é importante que nós saibamos que foram os próprios espíritos que se auto-intitularam espíritos, eles que disseram, que vieram dizer através dos diversos fenômenos físicos, não é, para que a doutrina fosse anunciada, fosse estudada, e houve todo um processo, houve todo um trabalho, houve toda uma, digamos assim, quase que uma forçação de barra, se é que nós podemos colocar dessa forma, para que Kardec pudesse ele estudar, já que era a missão dele. E ele, muito cético, de espírito científico, né, tem aquela necessidade, como todo cientista, de ter provas, de ter as convicções, as evidências. Tá? Olha, Érica, chegando, Anjos, boa noite. Então, é importante que nós estudemos também essas provas que Kardec levantou. E nós já elencamos aqui a primeira prova, que foi o fenômeno da exteriorização da alma, né? Quando a alma ela sai do corpo, não é? E aí a gente se desloca, o fluido se desloca, não é? A matéria, o corpo fica descansando, o espírito sai. Nós chamamos isso de sonambulismo mediúnico ou de desdobramento, né? O ponto de vista que nós precisamos abordar. Outra investigação é sobre as casas mal assombradas e transporte de objetos, que nós já ouvimos, inclusive de vocês aqui, um exemplo, né? Sandra nos trouxe lá, que tem uma casa lá, me parece que era no povoado Boqueirão, que ela falou, que está precisando de ajuda, está havendo situações dessa natureza, e demonstra então aí que os espíritos existem, já que ninguém está mexendo, não tem ninguém, digamos assim, criando aquela situação, aqueles efeitos, então naturalmente há uma outra força, há algo além da matéria que está provocando, e esse algo além da matéria que provoca isso são os espíritos. Roberta, boa noite. Lourdinha, seja bem-vinda. Tá? E outra investigação é sobre os fenômenos das mesas girantes, que foram elas, inclusive, que deram o pontapé inicial, que abriram, digamos assim, essas mesas, digamos assim, abriram a perspectiva, né, de Kardec de fazer o estudo, de procurar saber, fora as questões do espetáculo, da diversão que elas causavam, ele então foi no ponto sério, descobrindo que realmente tinha algo além da matéria que era mais do que puramente magnetismo. E a última que falamos na semana passada, e nós até provocamos vocês, olha a Ninha, minha cunhada aqui, provocamos vocês sobre a possibilidade de vocês fazerem um teste. Se vocês fizeram, eu não sei, o teste era você pegar uma folha de papel, dobrá-la e colocar dentro de uma gaveta que ninguém vai mexer, dentro de um livro, em algum canto que você sabe que ninguém vai pegar, e que ninguém saiba, para que ninguém pregasse peça, digamos, né? No experimentador que seria você. E durante essa semana vocês iriam fazer a sua prece, pedir,
solicitar do alto qualquer sinal, qualquer coisa que pudesse ser escrita na sua direção, e poderia acontecer de haver essa escrita direta. Eu não sei se vocês fizeram o teste, se ligaram nisso para fazer. Se fizeram, qualquer um aí pode colocar algum sinal, se deu algum resultado, se não, e se não deu, ainda podem prosseguir, porque a gente sabe que a espiritualidade, como eu falei para você, e foi colocação de Chico Xavier, o telefone toca de lá para cá. Petrônio, seja bem-vindo. Um Garcia Moreno conosco, é um prazer, é uma honra. Deus te abençoe. Dona Marlene, seja bem-vinda. Boa noite. Então, nós passamos agora para, dentre nós falamos, né? Entre as manifestações pela escrita, nós falamos sobre a psicografia indireta, não é? Que são obtidas através de pancadas, cestas, que é o caso, né, das mesas girantes, né, na época ainda. A psicografia direta ou manual, ela é obtida pelo próprio médium. Nós sabemos, por exemplo, temos Chico Xavier, temos vários outros médios, Divaldo Franco, Raul Teixeira, Frederico Menezes, alguns que já vieram aqui para Itabaiana, né, para se apresentarem lá no cantinho de oração, que fazem a escrita direta. Luciana está me desejando boa noite, você também, viu? Aninha, minha cunhada, está solicitando participação ao vivo. Se for, viu, Aninha, você confirme aqui nos comentários, porque às vezes você tocou no botão errado, né? Tá aqui, eu sinalizando que é para eu aceitar. Se você realmente quer, você dê um toque aí que eu lhe chamo para conversar. Ok? E outra escrita direta é a pneumatografia, que nós já falamos, que é produzida espontaneamente, sem o concurso nem da mão do médium, nem do lápis. Né? Basta tomar, essa que eu falei, tomar uma folha de papel em branco e colocar. Quem fez isso, depois me traga essa informação. Você pode escrever aí. Quer participar? É a minha, então vou abrir para você. Foi erro? Tá bom. Já se justificou aqui. Primeiro ele deu um joinha, eu pensei que era. Tudo bem, Aninha. Bem, se vocês fizeram a prova, a experiência, testaram, não conseguiram nada ainda, não tem problema. Continuem orando, pedindo que venha alguma comunicação, algo para vocês, e pode ser que isso venha a acontecer, tá? Não tenham pressa, porque vem de lá para cá. Não depende da gente. A gente tem que fazer só a parte que cabe a gente, que é fazer a prece, pedir, fazer o evangelho e vibrar positivamente para que isso aconteça. O outro estudo que tem sido feito para provar e provou que os espíritos existem, olha, Mary Cantora fez. Se deu resultado, Mary, coloque aqui, viu, para gente alguma informação. Então, os espíritos eles se manifestam, e isso é provado, pela audição e pela palavra. E qualquer um de vocês também podem ter percebido isso. Os espíritos eles se comunicam pelo próprio aparelho auditivo do médium. Eles falam ao ouvido do médium. E isso possibilita até manter com eles uma conversação regular. Você ouve o espírito e vocês podem conversar. Pode ser verbal, você falar, ou você pode falar em pensamento. Eles podem, de igual modo, também atuar sobre os órgãos da própria palavra, da fala. Então, através do médium, ele pode usar o aparelho fonador do médium, tá? E transmitir as suas ideias, as suas mensagens, tá? E isso, frequentemente, pode ocorrer, e ocorre com muita constância, nas nossas reuniões mediúnicas. Eles podem dizer coisas completamente estranhas às ideias habituais da pessoa, do médium, no caso, né, e está até fora do alcance da inteligência. Esse tipo de manifestação, que nós chamamos, que é pela palavra, nós chamamos de psicografia, ou psicofonia, ou incorporação. Tá? E da audição, nós chamamos de audiência, é um tipo de mediunidade. Eles se comunicam. Para que vocês tenham ideia, o fenômeno da audição, muitas vezes a pessoa até ouve mesmo. Não sei se vocês já ouviram alguém chamar o seu nome, uma voz até conhecida, mas uma voz assim mais distante, chamando pelo seu nome, e você procura saber quem é, e ninguém chamou você. Ninguém, entre aspas, tá certo? Mas você ouviu e até foi atender. E, por tradição, os mais antigos dizem que é para a gente não atender, porque diz que é a morte chamando. É a morte, não atenda. Não é? Mas não, pode ser um espírito
que percebeu que você tem essa capacidade de ouvir, então chama por você, pelo seu nome, e você pode ouvir. Mas nem todos ouvem, uns ou outros é que ouvem. Tá? Isso demonstra que realmente existe o Espírito. Tá certo? Tem o outro estudo que tem sido feito, já foi feito muito mais antigamente, hoje muito raramente, são as aparições e as materializações de espíritos. Eles podem se materializar, né? Dão-se essas aparições quando, por exemplo, o vidente, ele se acha, porque quando o vidente fala que vê um espírito, ele vê aquilo que a outra pessoa, como que não tem a evidência, não vê. E o vidente, ele vê. Mas nesse caso, o vidente ele está em vigília, ele está em gozo da plena e inteira liberdade da faculdade, ou seja, está com os 5 sentidos em alerta, tá certo? E aí os espíritos podem se apresentar sob uma forma, às vezes, vaporosa, aquele vapor, né, um vulto, né, uma forma diáfana que seja transparente, que você vê através daquele formato de corpo ali, você pode ver através dele como se fosse uma fumaça, uma névoa, tá? De outras vezes as formas elas podem se mostrar assim bem acentuadas, bem nítidas, tá certo? Distinguindo-se até nos menores detalhes da fisionomia, você pode até identificar o rosto, né, e até identificar a pessoa, muitas vezes acontece, tá? A ponto de você poder até descrever fisicamente, né, os traços da pessoa, né, do espírito que está ali se materializando diante de você. Às vezes acontece, já aconteceu com certeza com vocês, em algum momento, vocês podem ter até conversado com essa pessoa, esse espírito, certa feita, em algum momento, ele surgiu, ele apareceu, pode ter até lhe ajudado, colaborado com você, de alguma forma, você o tomou como se fosse um encarnado e você nunca mais viu essa pessoa. Muitas vezes aquela pessoa que você viu, que você confessou, que lhe ajudou, que lhe fez algum benefício, era um espírito que se materializou e lhe ajudou só para isso e não apareceu mais. Pode ter acontecido isso, tá? Então, outras vezes o espírito ele pode se apresentar sob uma forma ainda mais precisa, tá? Com todas as aparências de um corpo sólido, ao ponto de causar até completa ilusão, de dar a crer até aos que observam a aparição, essa materialização, que tem adiante de si um ser corpóreo, uma pessoa encarnada. Você pode até tocar. Em alguns casos, você pode até tocar, você pode conversar e abraçar e sentir como se fosse uma pessoa encarnada, tá certo? E você depois perceber que não é aquela forma, ela desaparece da mesma forma que ela pode aparecer. Então a tangibilidade, a corporeidade, a materialização, ela se torna tão real, mas tão real, que é possível até quem estiver tendo essa oportunidade tocar, apalpar, sentir, abraçar, perceber a mesma resistência, o mesmo calor de um corpo vivo, como qualquer um de nós, certo? E isso não impede que a ponderabilidade, a tangibilidade e a materialização dele se desvaneça com a mesma rapidez, rapidinho, tá certo? Faz parte porque eles têm essa capacidade, os espíritos naturalmente usando dos fluidos que nós fornecemos, muitas vezes inconscientemente, muitas vezes a gente doa, querendo doar, tá certo? Então, nesses casos, já não é somente com o olhar do vidente, aquele olhar que é da alma, que se nota a presença do espírito, não. É pelo próprio sentido tátil, você toca, a visão, tá certo? A sensação, a audição, você percebe que ali existe alguém quase que encarnado, e não é. Então, se a gente pode atribuir muitas vezes a ilusão, né, alguma coisa, quando a gente vê um vulto, uma coisa assim, foi uma ilusão, tal, mas nesse caso, não é ilusão. Nesse caso, você toca e você não pode dizer que toquei ali numa pessoa e foi uma ilusão. Eu acho que eu não toquei. O que é isso? A pessoa vai se considerar, então, o quê? A broca doida? Não pode. Se você sentiu, você confessa, você tem certeza, admita que tocou, que viu, que sentiu e pronto. Não tem problema, tá? É natural, tá? E muitas vezes essa situação ocorre
independentemente de você ser médium ou não. Porque não é preciso que a pessoa seja médium para ver espírito assim, em situação de materialização, de aparição, assim. Não é preciso. É porque ele se apresenta. E quando ele se apresenta, é porque ele quer que nós vejamos. Quando ele se apresenta para um vidente, é porque ele quer que aquele vidente o veja. Porque o vidente não vê o tempo todo o que quer, a hora que quer. Não é assim. Tá certo? É quando os espíritos querem de fato aparecer. Mais uma vez repetindo, o telefone toca é de lá para cá, não daqui para lá. Tá certo? Nós não podemos querer, agora eu vou conversar com o espírito assim. Não, é só se de lá para cá eles quiserem. Então, os fatos dessas aparições tangíveis, que nós chamamos de materializações, eles são os mais raros. Isso já naquela época, viu? Era bem raro. Na época de Kardec, na época recente, né, quando eu falo recente é 50, 60 anos atrás, era muito raro e agora pouca coisa acontece nesse sentido. Por quê? Qual era a ideia da materialização? Qual era o objetivo? É provar, mostrar que os espíritos existem. Então esses fatos, eles pouco acontecem, né, porque não há mais necessidade tanto assim de se provar de forma tão radical, tão drástica, com essas aparições, como acontecia antigamente quando a doutrina estava chegando, estava querendo chegar e se instalar. Os espíritos precisavam que os homens tivessem a prova, a certeza de que eles existem. Até eu não gosto de estar falando assim eles, porque eles somos nós. Quando nós desencarnamos, nós somos espíritos. Então, nós estamos aqui, como nós já falamos, como alma encarnada. A diferença que existe entre os espíritos desencarnados e nós é exatamente isso, o fato de nós estarmos encarnados. E nós não temos, assim, a disposição da gente a possibilidade de os perceber, de senti-los, de vê-los. Não temos, assim. Tá certo? É a diferença. Tá? O outro estudo, e aí nós encontramos até na Bíblia, é o fenômeno da xenoglossia. A xenoglossia a gente pode dizer que são os casos em que o médium ele não só fala ou escreve, tá certo? Ele não somente usa da psicofonia, que é aquele caso que nós falamos há pouco, que o espírito usa o aparelho fonador através do médium para falar. Tá? E também não só da psicografia, quando ele usa o médium para escrever. Não. Ele também faz uso também de expressar-se em línguas, em outras línguas, línguas até que o médium não conhece, que ele ignora, que ele nunca estudou nessa encarnação. Mas ele fala ou escreve, assim, através do médium, o espírito, porque o espírito, no caso o médium, ele é apenas um instrumento. Tá certo? Então, ele pode escrever textos grandes, pode conversar com os presentes, entendeu? Em línguas, em outra língua. Ele pode conversar com outra pessoa que conheça aquela língua e a pessoa conversa. Nós tivemos casos, inclusive, de espíritos que foram recebidos e que esse espírito falava alemão. E por causa de falar alemão, a pessoa com quem ele quis falar na mesa falava e entendia com muita fluência a língua alemã, entendeu, percebeu e descobriu que realmente o espírito ele existe e é um fato. E por isso mesmo transformou-se, tornou-se, converteu-se ao espiritismo. Então, veja a importância que tinha a época, um tempo atrás, desses fenômenos, que era exatamente para que as pessoas se convencessem de que os espíritos existem. Hoje nem tanto, não é tão necessário, não precisamos, os espíritos não precisam mais provar que existem. Já é um fato, tá certo? Mas nós estamos trazendo os estudos que dão provas, dão evidências de que eles existem. O próximo que nós vamos tratar para vocês podem questionar, viu? A Mary disse que fez o teste, não me disse nada ainda. Estou aguardando, viu, Mary Cantora? Tá? O próximo é sobre a transcomunicação instrumental. O que é, gente, transcomunicação instrumental? É um fenômeno, vocês talvez não tenham ouvido falar, outros sim, porque às vezes participaram de algum evento espírita, algum congresso, algum seminário que tratou sobre o assunto. Mas esse eu vi pela primeira vez
depois de ter feito estudo. Eu já tinha estudado sobre o tema, né, o estudo sistematizado, mas eu fui ver isso pessoalmente pela primeira vez num congresso espírita. Pessoalmente vi os aparelhos que eles usavam, os aparelhos bem antigos. Naquela época era uma coisa bem rústica mesmo. Eles usavam gravador, desses gravadores de fita cassete. Eles usavam aqueles aparelhos de filmar, aquelas câmaras de filmagem que era com fita cassete, que era com aquelas fitas grandes assim, né, com aqueles 2 rolos assim, que a gente alugava nas locadoras. Antes era só locadoras de filmes, depois passaram a ser videolocadoras, porque aí mudou, porque tinha os discos, mas era na época dos vídeos mesmo, das fitas cassete. E as câmaras, eles deixavam as câmaras filmando uma televisão, ela naquela parte, antigamente era tudo analógico, né? E ficava entre um canal e outro, em alguns canais que não tinham um canal ali usando, e ficava aquela parte chiando, né? Aquele chuvisco, lembram? Aquele arroz ali. Então eles deixavam ali filmando por determinado período de tempo, e depois que eles pegavam para reproduzir a fita, aí na fita apareciam os espíritos passeando, conversando, falando alguma coisa, tá certo? E esse tipo de experiência ainda hoje é feita. Então os espíritos podem falar através de gravador, através de televisão, através de computador, antigamente se usava, hoje usa-se pouco, fax, tá? A própria televisão, telefone, né? Eles sempre se utilizavam dessa aparelhagem, porque no mundo espiritual esses aparelhos já são, os atuais, já são obsoletos. Tá? Um laptop, um notebook, por exemplo, na época em que André Luiz escreveu o livro Nosso Lar, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, para quanto tempo, né? Já existia lá no mundo espiritual o notebook, com tela mais fina do que a que usamos hoje. Então, eles usam lá com muita frequência esse tipo de aparelhagem, tá certo? A Bebete Guedes, não é brincadeira não, viu? Tá dizendo que quer entrar para falar comigo ao vivo. Se não for o engano, viu, Bebete? Você confirme aí, diga que sim. O sim é o joinha, quer entrar ao vivo, é? Confirme, diga um sim agora. Porque nesse instante colocaram um joinha e depois disseram que não, foi um erro. E você, é erro? Não falou ainda. Se for, estou aqui disponível, viu? Para colocar você para entrar. Ok? Então, a outra experiência que foi feita e que tem sido feita constantemente, foi feita até recentemente, acho que saiu nos jornais, quem assiste televisão, eu não assisto, mas eu vejo na internet que houve um programa que passou recentemente sobre as pessoas vítimas da Covid-19 e que tiveram entubadas, em coma, induzido para poder receber aquele tratamento com os ventiladores mecânicos, né, por via intubação. Ela está ouvindo, né? Só ouvindo, não quer participar ao vivo não, né, Bebete? Tá certo. Confirma então. Veja, esse estudo foi feito e algumas pessoas que estiveram em coma, elas quando voltaram, porque algumas não morreram, não desencarnaram, tá? Uma boa parte sim, mas outras não. Quando voltaram do coma, foram curadas do Covid, elas disseram o que viram, o que perceberam, o que acontecia em torno delas. Tá? E dizem o que encontraram, com quem conversaram no mundo espiritual, enquanto estava naquele processo do coma induzido, ou seja, fora do corpo, ou o corpo lá parado, né, só ele induzido a funcionar por aparelhos. Então esse é o fenômeno que nós chamamos de EQM, que significa experiência de quase morte. É um estado de morte clínica. Ela pode ser induzida, essa morte clínica, ou ela pode ser em função de um acidente, alguma coisa que causa algum tipo de trauma ao cérebro, que a pessoa entra em coma. Tá certo? E aí a pessoa está fora do corpo, é como se estivesse dormindo, porque o corpo não morreu.
tá certo? Ela continua ligada, o espírito continua ligado ao corpo, e ela, a pessoa, o espírito está fora e passeando, tendo contatos fora. Só que aí a pessoa guarda algumas, né? Nem todas, algumas pessoas guardam na memória o que aconteceu durante aquele momento. Elas veem os médicos, conversam, ficam tentando conversar e veem os médicos trabalhando no seu corpo, mexendo, conversando com a família, inclusive com os enfermeiros, enfermeiras ali e tal. Toda aquela conversa, elas andam pelo hospital, depois elas se sentem como que arrebatadas por algum local, né? E conversam com espíritos. Geralmente elas narram a existência de um túnel que tem cores, que tem luzes e vai e tal. Algo mais ou menos assim. Tá certo? Um outro experimento que prova a existência dos espíritos são as visões no leito da morte. O que é isso? Vocês devem ter já ter tido alguma narrativa de alguém, de um parente, alguém que estando próximo de desencarnar, estando moribundo, elas começam a dizer que estão vendo um ente querido que já desencarnou. Olha, eu estou aqui conversando, falando com não sei quem, fulano de tal está aqui, não sei quem está aqui e tal. Todas pessoas que já desencarnaram. E as pessoas imaginam que a pessoa está, né, como diz o povo, trevaleando, né, tá naquele estado de febril, de alta febre, e que a pessoa, mas não é. Se for tirar a temperatura, ela está normal. Não é nada disso. É que ela realmente, como ela está quase desencarnando, o corpo está muito mais, aliás, o espírito está muito mais fora do que ligado ao corpo. Então, a capacidade de percepção do mundo espiritual é muito maior. Então, é dito que nesses momentos nós vamos encontrar esse estudo no livro de Hernani Guimarães, que foi um estudioso a respeito da morte e das experiências de quase morte. Ele vai dizer no capítulo 3º, 29, ele vai dizer que as investigações criteriosas que ele fez têm demonstrado que esses fenômenos não são mera alucinação do moribundo, não. Eles estão realmente vendo aqueles seres, entes queridos que já desencarnaram, que está ali. Aqui Eleira está dizendo que teve uma amiga que desencarnou de câncer. E ele falava que o vizinho ia visitá-la. Só que esse vizinho, ela está dizendo, já tinha falecido. Olha aí. Tá? Então é o caso. Tá certo? Então, quer dizer, estava internado, ou estava próximo de desencarnar, e disse que o vizinho, que já havia desencarnado, e ele não sabia, ia visitá-lo. Quer dizer, isso daí é esse tipo de coisa, são visões no leito da morte, que acontece com certa frequência. Tá certo? Um outro caso, Jeane, tudo bem? Boa noite. O outro caso, gente, é o caso dos fenômenos que demonstram a reencarnação. Nós já ouvimos semana passada, se não me falha a memória, foi Rivalda falar sobre reencarnação, que é uma prova, né? De que o espírito sobrevive, não é? E ela também já estava partindo, né, Leila? Estava no estado de quase morte mesmo, estava próximo de desencarnar, e ela via no leito outros desencarnados, exemplo desse vizinho que havia falecido, né? Então é uma prova de que os espíritos eles existem. Então os fenômenos que demonstram a reencarnação, nós vamos ver, já vimos na verdade, né? Não vimos não ainda, gente. Isso aí, reencarnação é um tema grande e nós vamos ver no sexto módulo ainda, tá? E esse fenômeno de reencarnação ele vai se juntar também às provas, por causa das diversas existências corporais, uma vez que o espírito sobrevive. E nós já sabemos que isso acontece, mas é necessário que a gente passe. Talvez nem todos que estão aqui na nossa live sabem ou têm essa noção real da sobrevivência, da reencarnação, né? Então, as modalidades de fenômenos que nós referimos, nesse caso da reencarnação, apenas ilustram
o grande acervo de fatos que têm sido observados ao longo do tempo por pesquisadores ilustres, cientistas renomados de diversas nacionalidades, de outros países. E essa gama de fenômenos apenas são explicados integralmente pelo próprio Espiritismo. Outra religião, outra denominação, a própria ciência não consegue explicar de forma lógica, de forma convincente. Tá certo? Só o Espiritismo. E vai nos levar a dizer, como Leon Denis, no seu livro No Invisível, Leon Denis, ele vai dizer no capítulo 21, ele vai dizer que a sobrevivência ela está amplamente demonstrada. Ele diz que nenhuma outra teoria, nenhuma, a não ser a da intervenção dos sobrevivos, seria capaz de explicar o conjunto de fenômenos em suas variadas formas. Então, ele acrescenta que Alf Russel Wallace disse para ele, disse no livro dele, que o Espiritismo está tão bem demonstrado como a lei de gravitação, a lei da gravidade. É fato. Não há que mais discutir esses princípios da doutrina espírita, porque eles são tão lógicos, tão reais, são tão evidentes, que não tem como. E tem um outro cientista que vocês talvez não conheçam, o William Crookes. Ele repetia, depois que ele converteu-se à doutrina espírita, porque ele era um cético e ele foi um pesquisador cujo objetivo de pesquisa era provar que o espiritismo era uma fraude, mostrar que espíritos não existiam, que esses fenômenos eram fenômenos fraudulentos, charlatanismo. E o qual não foi a sua surpresa quando ele se deparou com uma realidade que ele não tinha interesse nenhum em aceitar. Mas ele foi obrigado e acabou dizendo o seguinte, que o espiritismo está cientificamente demonstrado, disse William Crookes. Ele falou porque ele passou por um período que eu não me lembro, não tenho como precisar agora, materializando ou fazendo estudo, pesquisa, utilizando a materialização, utilizando uma médium que trabalhou com ele durante um tempo e ela ajudava, porque tinha um riquíssimo material orgânico que nós chamamos de ectoplasma, que fornecia para o espírito Kate King se materializar frequentemente. Passou algum tempo sendo estudado, tem muita fotografia. No livro dele, antigamente, eu não lembro agora o nome do livro, que eu poderia depois recomendar quem tivesse interesse em adquiri-lo. Resumindo, só para a gente não deixar passar, nós estamos na metade aqui do tempo, mas resumindo, a gente pode resumir logo essa questão da sobrevivência, dizendo que são copiosas, são em quantidades grandes as provas da sobrevivência para aqueles que procuram, mas que querem pesquisar com isenção, não com preconceito, porque se for com preconceito já vai refutar coisas simples, coisas visíveis, óbvias. E tem que usar também de inteligência e perseverança. Ou seja, por exemplo, o experimento que eu orientei vocês podem fazer em casa, vai provar para vocês o fenômeno da escrita direta, da pneumatografia, que eu falei, é um nome difícil, mas ele vai mostrar que realmente é possível, sim, obter uma escrita direta no papel, ou algum sinal, alguma coisa que vem do alto, que são escritos sinais feitos diretamente pelo próprio espírito, sem a intervenção de qualquer médium, de ninguém, de nada. Façam aquele experimento, continue fazendo quem ainda não conseguiu obter nada, tá certo? E ele diz aqui que a noção da imortalidade, ela se destaca pouco a pouco das sombras acumuladas pelos sofismas e negações. E a alma humana, no caso nós, se afirma em sua imperecedora realidade. Nós temos mais do que nós imaginamos em relação ao que acreditamos, tá certo? Porque acreditar, eu sempre digo para as pessoas, é uma questão muito relativa. A gente acredita muitas vezes porque nos disseram que era para acreditar. Então, ao invés de acreditar, é preciso usar outro verbo, o verbo saber, conhecer, tá? Vivenciar, para que a gente tenha a prova. Então, nós podemos dizer que sim,
os espíritos existem, não há a menor dúvida. Eles estão conosco, não há a menor dúvida. Estão ao nosso lado, estão próximos de nós, onde quer que nós estejamos, eles estão conosco. Nem todos podem estar conosco. Existem regras no plano espiritual, tá, que precisam ser seguidas para que eles se apresentem, se comuniquem conosco, eles falem. A maioria de nós sonha. Quando eu digo a maioria sonha, é porque muitas pessoas dizem que não se lembram do que sonharam, se é que sonharam, ou até dizem que não sonham. Na verdade, todo mundo sonha, mas nem todos é que se lembram, nem todo mundo recorda aquilo que sonhou. Pode recordar um fato, uma coisinha, um detalhe, uma ponta do que aconteceu durante o sonho, que não faz nem sentido, tá? Mas é um pedaço do que aconteceu na nossa exteriorização, na nossa saída do corpo durante o sono. Olha a Adriana aí. E durante essa viagem que a gente faz todos os dias, à noite, quem dorme, naturalmente, tem gente que não dorme, né? Mas as pessoas que dormem, que tiram pelo menos 6 horas, 7 horas de sono durante a noite, naquele breve instante, a pessoa sai do corpo, em espírito, e fica ali na casa, ou é levado pelo seguir espiritual, pelos seus anjos de guarda, ou vai para onde está o objeto dos seus desejos, o objeto das suas afinidades, dos seus interesses. O espírito é arrastado, ele vai. Já estava, não era, Adriana? Então, nesse caso, vocês podem não perceber, muitas vezes, mas todos os dias a gente teria o que contar quando acordar. Teria. Porque a gente sai do corpo e a gente vê, sente, conversa, encontra, reencontra, xinga, é xingado, é perseguido, é maltratado, maltrata. A gente faz, pinta e borda fora do corpo. Porque nós continuamos ativos. A única coisa que dorme é o corpo. Nós prosseguimos ativos durante o sono do corpo. Continuamos lá. Então, para que nós possamos sair do corpo bem e voltar bem, é preciso que a gente faça um exercício diário, noturno, antes de dormir, fazer uma prece. Fazer uma prece, conversar com Deus, conversar com Jesus do seu lado, conversar com o seu anjo de guarda, conversar com alguém que você sabe que está no mundo espiritual, alguém que seja superior, mais elevado que você. Converse, se abra, peça, né, para que você, quando sair do corpo, seja bem acompanhado, vá para um lugar bom de aprendizado, tenha alguma solução de alguma situação, vá para onde for bom para você. Agora, todas as noites, se você fizer isso, você vai. Se insista, persista e você vai. E se acorda bem. Mas tem pessoas, e isso é a grande maioria das vezes, que não consegue fazer uma prece quando vai dormir. Né? Se deita na cama ou senta, tenta rezar e não sai. Porque as pessoas querem rezar o Pai Nosso. O Pai Nosso é apenas repetir palavras. As pessoas até rezam errado, usam as palavras erradas no Pai Nosso. E quando usam certas, as palavras o faz por decoração. Decorou e diz sem saber o que está dizendo. Então, prece real, gente, é aquela prece em que você usa das suas próprias palavras, conversa, faz as suas colocações, reclama, não tem problema, agradece a Deus, faz algum pedido real, né? E ora, se coloca pequeno, humilde, como realmente nós somos diante de Deus, porque nós somos, em relação a Deus, ínfimos, somos pequenos, somos menos que um verme diante da divindade. Então precisamos ser humildes, nos colocar à disposição de Deus, e aí nós teremos um pouco mais de... Assim, a gente cria a ligação, porque a prece é uma ponte. Então a gente cria o elo e a gente então recebe aquelas energias, porque a gente se colocou para receber, porque na verdade a energia tem sido o tempo todo emanada, direcionada para nós. Mas nós não nos colocamos na condição de receber, então não recebemos. É como alguém que diz que vai para a chuva para se molhar e leva um guarda-sol. E vai se molhar? Não vai, né? Então é preciso que a pessoa fique livre para receber, se abra o coração para receber, e aí terá uma noite boa de sono, e quando se acordar, no dia seguinte vai se acordar muito bem.
Diferentemente de muita gente que se acorda já mal-humorada, né? Que vocês já devem ouvir falar. Se acordam mal porque não oram, não rezam, não vão dormir bem. Tá? Muito bem. Então, é uma outra prova que eu queria dizer para vocês durante o sono. Quando vocês sonham com pessoas que vocês não conhecem ou com pessoas que vocês conhecem, que vocês se lembram, você estava, de fato, realmente com essas pessoas no mundo espiritual. Há os encontros e também os reencontros no plano espiritual. Geralmente nós encontramos pessoas, espíritos com quem temos afinidade, porque nós nos buscamos. Isso é fato. Tá certo? Então é mais uma prova de que os espíritos, eles existem. Tá bom? Então nós encerramos aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, que eu não quero avançar para o próximo roteiro, sem que vocês tenham sentido que está bem, que entenderam, né? Se vocês têm alguma experiência. Eu falei, por exemplo, que uma das provas é quando você ouve o seu nome sendo chamado e ninguém, assim, fisicamente está ali chamando você. Quem não já ouviu isso? Coloquem, digam, para que vocês comecem a perceber em si mesmo que é fato que os espíritos existem, estão próximos de nós. Tá certo? E aí? A Aline Cruz acabou de entrar. Entrou, assim, já perto da gente ir embora. Assim como o Caiobe. Caiobe, eu não sei se é Caio. Deve ser Caio. B deve ser o sobrenome. Caio. Caio Barbosa, terminou em SA. Quem sabe que não seja isso, né? E Aline Cruz. Então, olha, que Deus abençoe vocês. Eu não quero avançar, porque o próximo tema, Leila entendeu, disse que foi muito bom. Agradeço que você tenha entendido, viu, Leila? O próximo roteiro que nós vamos estudar, ele vai tratar da progressão dos espíritos. Por quê? Porque uma vez que nós já sabemos, veja, vou fazer uma retrospectiva rápida. Uma vez que nós já sabemos que nós todos somos espíritos, que existem os espíritos encarnados, que somos nós, e os desencarnados, que estão no mundo espiritual, uma vez que nós percebemos que o espírito, quando ele se apresenta, ele não se apresenta como uma centelha de luz que ele é, mas com o seu perispírito, com a forma humana que nós conhecemos, e inclusive até para se identificar, para ser identificado, não é? Então nós precisamos saber que eles progridem, os espíritos. Nós progredimos, nós evoluímos. Tá certo? Então a nossa proposta na próxima semana é explicar em linhas gerais como se dá essa progressão. Vamos tentar passar para vocês, que é para que vocês então ajudem a si mesmos a progredirem. Vamos tentar identificar a hierarquia dos espíritos, como é que é a hierarquia, os mais elevados, os menos elevados, segundo uma escala que foi feita por Kardec, naturalmente com os estudos, com as informações trazidas pelos próprios espíritos. Os espíritos superiores informaram muita coisa para Kardec, e aí ele foi didaticamente elencando uma categoria, fazendo uma divisão didática para que nós possamos entender quais são as hierarquias, desde o mais inferior até o mais elevado espírito. Tá certo? Então essa é a nossa ideia para a próxima semana. Tá? Então eu fiquei um pouco triste, eu confesso, porque só a Mary Cantora disse que fez a experiência. Ninguém falou mais nada. Né? Que é uma experiência interessante, que desde todas as vezes que eu faço esse estudo, eu sugiro para que as pessoas façam essa experiência, para ver se realmente elas conseguem ter a persistência, a paciência para adquirir a comunicação, a mensagem da espiritualidade sem a intervenção de ninguém. Mas nem todos têm tanta curiosidade quanto eu acho que deveria ter. Tá? Então, tudo bem. Agradeço a vocês a presença, a participação. Se quiserem fazer alguma pergunta, façam. Nós temos ainda 5 minutos para que nós possamos encerrar. Lila disse que fez, e ela disse que até hoje espera. Muito bem. Continue esperando. Toda noite eu recomendo. Faça uma prece, solicite, peça alguma coisa que você queira que venha nessa mensagem. Não importa o que seja. Não diga para ninguém. Tá? E você depois vai lá ver. Vai pedindo que você vai receber
Esses dias era doente em cada olho. Ah, era esses dias em casa doente, né? Tá olhando todo dia. Pois é, mas ore, tá? Ore que mais dia, menos dia, vai chegar caso você precise de fato, né, pelo entendimento da providência divina, da espiritualidade maior, você poderá vir a receber ou não essa mensagem, tá? Então, muito bem, eu vou, já que não há nada aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa que eu me passei aqui. Dona Marlene disse assim seja, agradeceu, né? Temos, deixa eu ver, nós temos a gente que entrou. Mais nada. O pessoal que foi entrando, boa noite a vocês todos que eu falei, Mary, Adriana, Bebete, Maristela, tá? Elvia, minha querida Elvia entrou, Vânia Santos, boa noite, Cili, a Leide quer, olha, Cília estava aqui conosco, Cília, não tinha visto, viu? Deu uma boa noite também. Eline Cortes também estava aqui. Então, eu agradeço a todos vocês. Quem tiver interesse em aprofundar mais no assunto, continuemos, porque o nosso estudo ele é sistematizado, ele vai caminhando, evoluindo, e a gente vai aprendendo aos poucos tudo aquilo que é de interesse, deve ser de interesse da gente que tem essa busca pela espiritualidade. Fazemos um estudo racional, mas quando se nós chegarmos nessa condição ao segundo programa, nós vamos ver coisas mais interessantes, eu diria assim, porque as pessoas gostam, né, quando a gente faz o estudo do segundo programa, porque trata mais da vida de relação, das leis morais da vida. Mas por enquanto, nós estamos ainda no primeiro programa, no quarto módulo, e chegaremos na próxima semana ao roteiro número 4 desse módulo, Progressão dos Espíritos. Muita paz para vocês, muita luz. Também podem fazer perguntas sobre os módulos, os roteiros anteriores que foram complexos, né? Na evolução do princípio inteligente, a evolução do perispírito, do espírito, a origem da vida, natureza do espírito. Qualquer pergunta pode trazer que a gente vai tentar responder. Se a gente não conseguir, a gente vai buscar, vai estudar e traz a resposta. Tá bom, meus queridos? Então, uma boa noite para vocês. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Então, oremos em favor dos irmãos que ainda passam por dificuldades, alguns irmãos, alguns amigos, sendo vítimas do contágio do novo coronavírus ainda, porque é preciso deixar bem claro, a pandemia ainda não acabou. Está em fase, provavelmente, uma nova onda, nós temos que ter cuidado para não nos deixar relaxar, né, diante das liberações, da abertura do comércio e algumas outras atividades, para a gente não se perder e se deixar levar novamente pelo contágio em massa. Então oremos dizendo assim: Pai que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois que a vós, Pai, pertencem o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que a vossa paz, a vossa doce paz, envolva todos aqueles que estiveram conosco até agora, os que entraram, os que saíram, os que permaneceram, os que estão adoentados, que passam por dificuldades. Que Deus os abençoe a todos, hoje, amanhã e sempre. Muita paz para vocês, meus queridos, e até a próxima aula nossa sobre o estudo sistematizado da doutrina espírita. Por hora, nós vamos ficar... Opa, Sandra tem uma pergunta aqui. Tem aqui. Eu não vi você explicar sobre esse assunto. Como é o procedimento? Sandra, é sobre a experiência, né? Que é você pegar uma folha de papel, só repetindo, viu? Eu estava fechando a live, mas eu vou tentar explicar. Você coloca uma folha de papel dobrada,
dentro de uma gaveta que ninguém vai mexer, que ninguém saiba, ou dentro de um livro, tá? E você ora com fé, pedindo a Deus, a alguém que você tenha fé, que você tenha devoção, não importa, para que traga alguma comunicação, alguma informação, algum sinal que você precisa, não importa. Tá? Quem sabe é você. E ora. Então todos os dias, determinado horário, você faz a prece, ora novamente e tal. E no dia seguinte você olha para ver se tem alguma coisa escrita. Se não, feche e continue novamente, tá? Até quando você puder, ter paciência, para ver se você recebe alguma informação, alguma mensagem. Tá bom? Minha querida Sandra, qualquer coisa depois você diz pra gente. Ok? Então a todos uma boa noite. Fiquem em paz. Amanhã nós temos o estudo do Evangelho às 19 horas, viu? 9 horas da manhã, o Café com Luz, o Evangelho no Lar. Às 16 horas nós teremos novamente, todos os dias, Conversa Fraterna com Ilenói. E às 19 seremos nós com o nosso estudo do Evangelho. Grande abraço e até amanhã.